Oh, sejam todos bem-vindos aos que estão a assistir agora, aos que vão assistir lá em casa, sejam todos bem-vindos a esse dia que começa uma série de estudos bíblicos para fortalecer então a fé dos irmãos, a fé dos santos em Cristo Jesus. Meu pensamento nesses dias gira em torno de uma convicção, a convicção de que nos dias de informações, ou de muitas informações, precisamos então de muita formação. Repito, nos dias de muita informação, precisamos de muita formação. Insisto, nos dias de muita informação, precisamos de muita formação. Por que então muita formação? Porque os homens estão dias mais ansiosos por saber, o que é a verdade. Esse questionamento é existencial. Os homens estão sempre à procura da verdade, estão sempre ansiando por conhecer ou ter conhecimento cada vez mais firme. E estamos num tempo que certamente as pessoas estão bem interessadas em saber o que há de ser, o que tem sido, o que poderá ser. Então as pessoas estão assustadas, as pessoas estão interessadas, as pessoas estão ligadas. Você liga o telefone, liga a internet, informação daqui, dali, e todo mundo tem acesso a tudo, e tudo está disponível. Este é o mundo, esta é a globalidade. E o conhecimento está disponível então a todos. E a igreja não pode agir de ânimo leve diante deste perigo de o povo estar então exposto a várias informações sem que elas estejam, ou sem que o povo esteja formado para lidar com todas estas informações. E certamente o melhor caminho é o discipulado. E Jesus disse claramente: ide e fazei discípulo de toda a parte da terra. Então nós não podemos simplesmente dar rebuçados e chocolates no púlpito. Nós precisamos instruir as pessoas, porque as pessoas serão expostas às escrituras. Muitas dúvidas surgirão no meio dos nossos santos, dos nossos filhos, dos eleitos, e então as pessoas questionarão o que é na verdade, o que tem de ser, o que tem sido. Precisamos de uma igreja que ama a palavra. Por isso eu oriento todas as vezes que as pessoas não estejam numa igreja simplesmente porque nasceram lá, não estejam numa igreja só porque o pai é de lá, a mãe é de lá, minha família é de lá. Você tem de estar numa igreja onde a palavra de Deus é a que se prega, a sinceridade entre os irmãos, a sinceridade na busca do conhecimento. Esteja não numa igreja perto da tua casa, esteja numa igreja perto das escrituras, mais perto da interpretação correta das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a igreja onde você e eu precisamos estar, uma igreja onde a palavra ocupa o primeiro lugar, a palavra tem primazia, a instrução do Senhor ocupa o primeiro lugar, a perseverança na doutrina dos apóstolos ocupa o lugar, não há negociação quanto então às palavras, não há alienação quanto aos homens, mas uma igreja bíblica, uma igreja espiritual, uma igreja que se apega não apenas na encadernação, como se de um estudo meramente histórico, mas se apega à comunhão com Deus, pela busca na oração, pela comunhão entre irmãos, até com o partir do pão, como é a igreja então é mencionada em Atos capítulo 2, versículo 42. Essa é a igreja que persevera na doutrina. Hoje eu queria começar um estudo nas cartas de João. Vamos fazer esse estudo sistemático dentro do que João escreveu. Não vou começar nem com o Evangelho de João, quero terminar lá, penso eu, e tenho fé que a igreja já estará toda reunida aqui. Eu estive aqui a debater com o pastor Glória e todos os membros da equipe, se essa mensagem já não tivera pregado aqui, porque eu tenho a sensação de já ter ensinado isso. Eu acho que li tanto, estudei tanto isso, que eu achei que até já falei com outras pessoas sobre esta lição. Mas eu tenho pelo menos, se a minha amnésia já está ali por aí, nos 10%, pelo menos eu tenho recordação de que eu tenha publicado pelo menos o esboço da mensagem. Alegrias e tristezas de um pastor é o título que eu quero dar
ao livro de terceira de João, a terceira carta, a terceira epístola pastoral de João, o apóstolo presbítero da igreja, o ancião, né? Este discípulo que viveu mais do que todos os outros, e ele viveu tanto que até teve tempo de dar de cara e de ouvido com as heresias, né, gnósticas, principalmente do docetismo, né, que alegava então essa superioridade de Deus, um Deus tão grandioso que não podia ter contato com a carne, já que nas filosofias docetas, né, do gnosticismo, a carne não tinha valor algum, né, o corpo não tinha valor, e era impossível compreender no docetismo que esse Deus tivesse envolvimento, né, com a carne. Então, era um perigo para uma doutrina importante da igreja e da fé cristã, que é a doutrina da encarnação. Então, o docetismo atacava ferreamente, né, ou tentava trazer uma espécie de cristianismo aparentemente maior, mais poderoso, onde Deus não pode ser visto como um Deus que descai tanto ao ponto de entrar na natureza humana pela carne. Ele sim se comunicou, ele sim veio, mas ele veio em tom de espírito e fez algumas coisas que os humanos fazem, comeu, mas ele não tinha carne, e isso então soou um perigo, principalmente para o apóstolo vivo, que era o apóstolo João, e o discípulo amado de Jesus, aquele que deitava no colo, ele ouviu aquela babuzeira falarem que Jesus não tenha vindo em carne, ele era mais um espírito andante por aqui, que podia fazer tudo quanto fazia, e então eles atacavam a doutrina da encarnação, ou Jesus não nasceu em carne, atacavam então a doutrina da vida e do exemplo de Jesus, né? Então eles poderiam ter dito que Jesus não foi tentado em tudo como nós fomos tentados, porque ele não estava na nossa carne. Então eles atacam a doutrina da redenção. Jesus não morreu porque certamente se ele não estava na carne, então ele não deve ter morrido. E se ele não morreu, Jesus não ressuscitou. Então atacava completamente a doutrina cristã, mesmo que essa heresia vinha com pressuposto de ser então uma bela forma de compreender as escrituras. Mas João estava vivo e tinha legitimidade para dizer: calem as bocas, mentirosos, falsos e hereges. Eu andei com ele, eu toquei nele, eu deitei no colo dele, eu comi com ele, eu andei por anos com ele, eu o vi na sepultura ressurreto, eu o vi na cruz morrendo, eu andei com a mãe dele, ele deixou-me com sua mãe, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus com corpo glorioso, os anjos desceram dizendo que ele vai voltar, e vocês dizem que Jesus não vem em carne. Loucura, mentira. Então as cartas de Paulo são cartas apologéticas, inclusive o livro de João para mim é um evangelho apologético, porque ele vai numa outra direção. Quando você, por exemplo, ouve o evangelho sinóticos tem a ver com aquele ou aquilo que olha na mesma direção, né? Ótico, sino, direção, ótico, olhar na mesma direção. Então o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos porque eles olham na mesma direção. João não é incluso nos evangelhos sinóticos porque o evangelho dele olha noutra direção. O evangelho de João não começa, né, sua apresentação apontando, por exemplo, para a origem física de Jesus, ainda que ele quisesse fazer então uma apologética de que Jesus veio em carne. Ele aponta que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Ele não aponta a origem da paternidade de Jesus na carne, mas sim a origem da paternidade de Jesus no Espírito. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? E depois mais tarde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João estava querendo e desejando intensamente provar estas verdades. Mas tá bom, eu vou chegar até João. Não estou a começar na primeira carta, segunda carta, terceira. Eu estou a começar com a terceira, vou falar da segunda, da primeira e vou falar depois do Evangelho de João, e então vamos estudar outros livros. E o Senhor certamente estará nos abençoando. Amém? Hoje eu queria falar sobre tristezas e alegrias de um pastor. Você que está lá em casa, pegue sua Bíblia, não desligue a live, não gaste teu tempo assistindo novela, ouça a palavra, não gaste teu tempo assistindo filmes que só vão
lhe acrescentar nada. Ouça a palavra de Deus, cresça no Evangelho, amadureça teu caminho, né, no Evangelho, e o Senhor certamente estará abençoando sua vida tremendamente. Eu queria falar sobre tristezas e alegrias de um pastor, amém? Tristezas e alegrias do pastor, ou alegrias e tristezas de um pastor. Vamos então ler. Terceira carta de João, ela não tem capítulo, tudo é versículo, né? Nós temos sensivelmente 15 versículos apenas. Então, por não haver capítulo, né? Então, poderíamos dizer que ele tem apenas um capítulo, né? O capítulo 1 e o versículo, ok? Então, nós estamos a ler o capítulo 1, versículo 1 a 15, certo? Só tem um capítulo, então. Ou podríamos dizer, só tem versículos, certo? Então, está aí. O presbítero, o amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Alegria por Gaio. No versículo 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade ou do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomado dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o vosso testemunho, ou que o nosso testemunho, é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúde os amigos pelo seu nome. Palavra do Senhor. Pai, obrigado por esta noite. A tua palavra é viva e poderosa. Fale conosco mais uma vez. Ensina os teus caminhos a todos quantos estão em casa, a todos quantos se reúnem nesta noite. Que possam, Senhor, então receber de ti essa palavra viva, capaz de transformar. Capaz, Senhor, de moldar vida, capaz de mudar, Senhor, completamente o nosso ser. Transforma-nos por completo, transforma-nos por inteiro. Transforma-nos, Senhor, pela palavra da verdade. Que esse ensino possa ser abençoado por Ti e que possamos crescer com ela. Pai, Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Companheiros, amados irmãos, os que estão reunidos em casa, eu queria fazer então um estudo dessa carta, sem quebrar então a maneira como temos estado a estudar outros assuntos. Primeiro, ao compreendermos ou estudarmos essa carta, precisamos ter em mente que João viveu por muito tempo, pelo menos é o discípulo de Jesus que viveu por muito tempo, ao ponto de ir preso na ilha de Pátamos e escreveu essas 3 cartas, escreveu um evangelho e, pelo Espírito e pela ordem do Senhor, escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então, João conta com sensivelmente 5 livros. Suas cartas não são muito grandes, mas muito úteis. E João escreve essa carta, ok? Para pelo menos uma pessoa, mas fazendo referência a 3 pessoas.
Ele escreve para seu filho amado, seu amado irmão Gaio. Então faz referência de um jovem, um senhor, um líder da igreja, malandro, Diótrefes, e elogia outro grande jovem ou grande senhor, Demétrio, de quem se ouvia bons testemunhos. Este livro é o livro 64 da Bíblia, e João provavelmente tenha escrito isso lá nos anos 70, né? Essas cartas que ele enviou para os irmãos da igreja. João viveu por muito tempo, e tanto tempo, que deu até tempo de ouvir heresias chocantes, né? Os gnósticos, principalmente o docetismo, que é uma heresia que vive querendo ressuscitar sempre ao longo da história, né? Vem em forma de evangelho, enganando, como já fiz também referência no princípio. Mas vamos diretamente então às falas do livro. Vou trazendo contextos históricos à medida que eu vou estudar os outros livros, outras cartas, outras epístolas pastorais. Mas vamos então ao esboço. João era o discípulo de Jesus. Aqui no evangelho ele diz o discípulo a quem Jesus mais amava. Esse é o discípulo a quem Jesus mais amava. Era o discípulo de uma intimidade tão grande que ele era um discípulo dos 12, ok? Ele era um dos 12, mas também ele era um dos 3, porque Jesus, sem fazer acepção, ele tinha naquele grupo uma espécie de hierarquia que não era estabelecida. Não vemos nenhum texto na Bíblia a pré-estabelecer isso, senão dentro do comportamento, do relacionamento que Jesus tinha com eles, e também dentro da aceitação que os discípulos tinham destes que eram autoridades. Por exemplo, certa vez vieram alguns gregos e foram ter com Filipe. Filipe levou-os a André, André então levou-os a João, João a Jesus. Os discípulos tinham essa consciência de haver uma espécie de compreensão dentro do grupo de que este está mais perto, aquele nem tanto. E estes eram o grupo dos 3. Jesus levou-os no monte para a transfiguração, Pedro, João e Tiago. Jesus levou-os para assistir à ressurreição, da filha de Jairo. Esses 3 tinham essa intimidade no grupo dos 12. E João estava dentre os 3. Mas João, dentre os 3, era o que tinha com Jesus uma intimidade, de fazer referência. Porque João podia deitar no colo de Jesus. Tem um episódio que se deu na ceia, na última ceia que Jesus realizou, que João estava ao lado de Jesus, e Jesus então disse: algum de vocês há de me trair? Todos perguntaram. Jesus não deu resposta a ninguém, até que Pedro deu um toque a João e disse: João, pergunta tu. E João perguntou, e Jesus a João respondeu, porque João tinha essa intimidade, e Pedro reconhecia que João tinha essa intimidade. O seu evangelho também revela que João tinha acesso a coisas que outros não tinham. João fala de Jesus numa dimensão que os outros não falam. Mesmo quando se fala, por exemplo, de João, Pedro questiona depois da ressurreição: o que há de se fazer a esse? Jesus disse: se eu quero que ele esteja aqui até que eu venha, o que te importa a ti? Então João tinha esta intimidade que certamente se arrastou até toda a prisão, todo o martírio que sofreu, até estar na ilha de Patmos e lhe ser dado esta revelação tremenda que é o Apocalipse, onde Jesus não é visto mais naquela carne que tinha na encarnação, nem naquela manifestação que foi chamado de fantasma, naquele milagre extraordinário, nem aquela imagem da transfiguração em que suas roupas ficaram mais brancas do que qualquer lavanderia da terra poderia lavar, mas ele estava numa imagem tremenda. Seus olhos eram de fogo, sua voz como de muitas águas, os pés de latão. Então João viu uma imagem de Jesus bem além do que ele poderia ter visto antes, ou de que qualquer outro discípulo tenha visto aos que andaram com ele. Então João tinha essa intimidade, e João era o discípulo a quem Jesus mais amava, embora eu creia que João não é o discípulo que mais amava Jesus. Pedro era o discípulo que mais amava Jesus, porque ele estava sempre disposto a se entregar por Jesus, a lutar com Jesus, a levar briga por Jesus, a se colocar na frente por Jesus. E isso também pode nos ensinar que o amor de Jesus por João não era correspondência ao amor de João por Jesus, era a iniciativa única de Jesus, que amou João mais do que a todos,
todos, mas Pedro o amava além, né, de outro discípulo, a ponto de estar pronto de morrer, pronto para morrer por causa de Jesus Cristo. Então essas considerações precisam ficar. Como João teve essa intimidade muito chegada, tão próxima com Jesus, uma intimidade tão sentimental, uma intimidade tão achegada, tão aconchegante, de tal maneira que Jesus, ao morrer na cruz, João estava perto, diz: oh filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Essa intimidade capaz de deixar a ele responsabilidade familiar, capaz de lhe confiar sua própria mãe. Essa intimidade fez com que João desenvolvesse um senso profundo para com o amor de Deus. João entendeu o amor de Deus como nenhum outro discípulo entendeu. Então ele é chamado também o discípulo do amor. E então ele começa essa carta última fazendo referência ao amor que ele tinha por Gaio. Ele diz que eu amo-te de verdade. Eu te amo de verdade, ó meu amado Gaio. E ele continua o versículo 2 dizendo: desejo que te vá bem todas as coisas, que tenha saúde, assim como te vá bem a tua família. Ou essa carta não só ele deseja, ou ama, ou traz a revelação do amor de João. João, que foi profundamente amado por Jesus, ele também ama profundamente a Gaio, porque quem foi amado precisa aprender a amar, e até porque esse é um princípio. Normalmente pessoas que não foram amadas têm dificuldades de amar. João foi profundamente amado por Jesus, agora João ama Gaio. Oh, glórias a Deus. Por isso, pais, aprendam a amar os teus filhos, para que os teus filhos amem os seus netos, e os netos amem os bisnetos. Se você então começar a semear amor, vai haver colheitas de amor, vai haver reprodução e multiplicação de amor. Aprenda a semear amor. E no versículo 2, João então decide abençoar ou saudar com bênção, desejando que fosse bem com ele. Vê quais são as coisas que ele deseja para Gaio. Que te vá bem em todas as coisas, ok? Em todas as coisas. E que te vá bem a saúde e a tua alma. Pelo menos ele deseja aqui 3 bênçãos. Ele deseja bênçãos gerais ou bênçãos materiais. Ele deseja bênção física e deseja bênção espiritual. E essa é a bênção que Deus coloca na graça. É a bênção que temos no Evangelho. O Evangelho não é apenas bênção espiritual. Não, engana-se quem ensina isso, que nós só vamos ser bênção no céu. Não. Nós precisamos, como evangelistas, como pregadores e pastores, como presbíteros que foi João, desejar que vá bem com os nossos irmãos em todas as áreas da vida, na vida material, na vida física e na vida espiritual. Nós não podemos ter apenas uma saúde espiritual se não tivermos uma saúde física. Até para eu ajoelhar, eu preciso ter a saúde no joelho, a saúde no corpo, para que em meu corpo eu responda com oração àquele que me diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu preciso de saúde material para que eu não venha a me atrapalhar com muitas outras coisas. Eu preciso ter saúde financeira, eu preciso ter saúde na vida laboral, eu preciso ter saúde em todas as áreas, psicológica, psicossomática, para que toda minha vida então seja concentrada a buscar aquele que também me abençoa espiritualmente. Então a igreja precisa desejar essas bênçãos. Então João conta, né, versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram ter comigo. Vê a alegria do pastor. Olha o pastor alegre. Os irmãos vieram ter comigo e me contaram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Amados, o pastor quer que você tenha saúde material, quer que você conduza um bom carro, quer que você tenha saúde, quer. Mas a maior alegria de um pastor não é quando você compra um carro. A maior alegria de um pastor não é quando você compra uma casa. A maior alegria de um pastor não é quando você casa. A maior alegria de um pastor não é quando você tem filho. A maior alegria de um pastor é quando você anda na verdade. É quando você anda na verdade. É quando você anda na verdade. Um verdadeiro pastor se alegra com seus filhos que andam na verdade. Você pode comprar a casa em Beverly Hills, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu vou te dizer, olha, desejo que te vá bem em todas as coisas, mas se você não anda na verdade, você entristece o pastor, porque um verdadeiro pastor não se alegra com a casa do crente, com o carro do crente, não se alegra apenas com essas coisas. A maior alegria do pastor é que o filho ande na verdade. A minha maior alegria, Jesus, é que vocês andem na verdade, é que vocês permaneçam na verdade, e Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, que vocês andem em Jesus. Vê o
que João fala no versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu também, como João, não tenho maior gozo do que esse. Eu fico alegre quando eu vejo filhos que andam na verdade. Você pode ser um milionário da igreja, se você não anda na verdade, você é tristeza para o meu coração. Você pode ser o que mais dá dízimo na igreja, se você não anda na verdade, você é tristeza para o meu coração. Você pode ser o jovem mais talentoso do coral, o mais talentoso da igreja, se você não anda na verdade, você é tristeza para o meu coração. Mas se você andar na verdade, não importa se você não dá dízimo, não dá oferta, não importa se você não tem carro, se você anda na verdade, oh, aleluia, 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 aleluia. Conheço muita gente que anda de avião, mas não anda na verdade, anda de carro, mas não anda na verdade, anda com dinheiro, mas não anda na verdade, anda com mulheres, mas não anda na verdade. Ande na verdade. Essa é a maior alegria de um pastor. E se conheceres um pastor que não se alegra com isso, esse não é teu pastor. Esse pode ser o teu impostor, mas não pastor. Se conheces um pastor que se alegra com teus erros só porque você dá dízimo, se alegra com a tua corrupção e marimbondagem só porque você dá mais dinheiro na igreja, mas não se alegra que você anda na verdade, esse aqui não é pastor, esse aqui é impostor. Mas eu só me alegro se você andar na verdade, e Jesus é a verdade. Alguém pode entender o que eu estou a dizer? Alguém pode perceber o que eu estou a falar? Congregação Jesus é terraço da graça, todos quantos ouvem, aqueles a quem pastoreio à distância, ao longe, em Portugal, Brasil, ou Cuba, ouçam aos que vão assistir. A minha maior alegria é se você andar na verdade. Se você vir com um carrão em minha casa, eu vou admirar o teu carro, vou elogiar, uau, eu quero que te vá bem na vida material, eu quero que te vá bem na vida física, mas minha maior alegria é que você ande na verdade. No versículo 5 diz, amado, procedes fielmente, fidelidade, em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Vê a característica dessa verdade que ele está a dizer. Ele procede fielmente sem fazer acepção de pessoas. Ele se dá bem com os irmãos, mas se dá bem com os estranhos. Ele não conhece, ou ele não age com os irmãos como se fosse estranho, e não age com os estranhos como se fosse estranho. Ele age sempre fielmente. É o homem que não faz acepção de pessoas. A igreja de Cristo é desse jeito. Nós não assentamos na roda dos escarnecedores, sim. Não andamos segundo o conselho dos ímpios, sim. Nós não aceitamos tudo, mas aceitamos todos. Se todos vêm, se todos podem crer, todos podem vir. Não aceitamos tudo, mas aceitamos todos. Não aceitamos tudo, mas aceitamos todos. Se você pode vir, nós teremos de receber. Que na presença da igreja, que em presença da igreja testificaram da tua caridade. As pessoas testificaram do amor. Amados, existem dois grupos de pessoas que testificam. Os de perto e os de longe. Os de dentro e os de fora. Jesus perguntou, o que os homens dizem que eu sou? Primeiro Jesus está perguntando, o que os de fora dizem que eu sou? O que os estranhos falam de mim? Disseram, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas. E Jesus depois virou, agora falta uma testificação. O que vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Do mesmo jeito temos duas testificações. O que as pessoas de longe falam? O que falaram de Jesus? Mesmo sem acertar, não falaram também errado. Disseram, não, ele é Elias, é profeta. Estão a tentar achar uma referência na mente deles para tentar classificar Jesus. Então chamaram Jesus, ou classificaram Jesus com aqueles que vieram e foram no passado. Pedro disse, não. Para nós tu não és aqueles que foram. Tu és aquele que está para vir. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Vê essa compreensão. O que as pessoas de fora falam de nós como igreja e o que as pessoas da igreja falam de nós como igrejas, como líderes, como filhos na fé. Precisamos ter a fala de fora e os de dentro. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, os quais se conduziram como é digno para com Deus. Ou se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Aquele aconselha a permanecer nessa fidelidade de se conduzir como é bem, como agrada a Deus. Então isso precisa ficar claro aqui.
Precisamos sempre andar em amor. E João, o discípulo de amor, insiste. Precisamos sempre andar em amor, porque deste modo estaremos a testificar aquilo que Cristo nos ensinou. Se vocês vos amarem uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos. Se vocês só amarem os vossos amigos, os fariseus fazem a mesma coisa. Mas se vocês amarem até os vossos inimigos, isso vos será benéfico e Deus receberá glória por isso. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Outra coisa importante. Está aqui a elogiar pessoas que nunca pediram coisa alguma aos gentios, aos outros povos, nunca cobraram nada. Essa carta aqui seria uma repreensão tremenda às igrejas de hoje, que não fazem nada sem cobrar, né, por cura, ou cobrar um dinheiro, deposita para dar uma semente. E é loucura isso tudo. Versículo 8, portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Uma das coisas importantes, 2 sacrifícios que muito alegram a Deus. Um dos sacrifícios é a mútua cooperação. Acerca deste jovem Gaio, João estava a dizer, ou estava a orientar, depois de elogiá-lo, que ele precisava ser cooperador da verdade com todos aqueles que não tomam nada dos gentios e que andam bem em sinceridade para com Deus, né? Isso também refere do outro lado, pela negativa, que nós não podemos nos ajuntar com aqueles que não andam na verdade, com aqueles que não têm, né, essa concepção, aqueles que cobram para ter. Nós somos da verdade e precisa haver diferença entre aqueles que servem e não servem a Deus, ok? Antes então de eu entrar para a tristeza, deixa trazer aqui o esboço, ok? Enfim, qual é o resumo? O que aprendemos com Gaio? O que aprendemos com Gaio? Linha A. Gaio, primeiro, é um homem amado por João, ok? O homem João, que foi amado por Jesus, é um homem que ama Gaio. Primeira lição. Segunda lição, homem da verdade, anda na verdade. É o segundo elogio que recebe Gaio. Ele é um homem da verdade, um homem que anda na verdade. Primeiro, ele é amado por um apóstolo de Jesus, consequentemente, ele é amado, ou antes disso até é amado por Jesus, amado por João, um homem da verdade que anda na verdade, um homem de bom testemunho, ele tinha bom testemunho, ele não tinha bom testemunho apenas dentro, tinha bom testemunho fora, não só na igreja, mas os de fora conheciam o bom testemunho. Era um homem de amor manifesto, ele manifestava amor em tudo quanto fazia. Linha E, homem de quem se esperava o bem. João esperava que Gaio fizesse sempre o bem. Um homem de quem se espera bem, alegra seu pastor. Homem que pode acolher os outros. Um homem que pode acolher é um homem que alegra seu pastor. Um cooperador da verdade é um homem que alegra seu pastor. Um pastor se alegra pelo menos com essas características no crente. Um homem que é cooperador da verdade, que ele coopera com o que é verdade. Um homem que acolhe, porque muitos sem saber acolheram, hospedaram anjos em suas casas. Um homem de amor manifesto, manifestava esse amor e as pessoas sabiam. Um homem de bom testemunho, um homem que João amava, um homem que seu pastor amava. Essas características se encontram dentro do teu espírito? Essas características estão em você? Se não estão, então repara a tua vida e pensa se você tem agido desse jeito. Segundo, versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diófres, que procura ter o primado entre eles, não nos recebe. Diótrefes, esse cara aqui era mau. A carta muda de tom. Sai de um tom alegre, claro, para um tom cinza e triste, enegrecido por um testemunho torto e tortuoso. Da exortação entrou para a queixa, para a tristeza. Agora João fala para Gaio com alegria, fala de Gaio com alegria. Agora muda de tom em sua carta no versículo 9 e começa a falar de tristeza de um tal de Diótrefes. O homem que não tinha respeito, desrespeitava os líderes da igreja. João, apóstolo de Jesus, um dos mais importantes pastores da igreja de Jerusalém, fundamentadores da igreja, fundadores da igreja, aqueles que lançaram as doutrinas. Agora vem um Diótrefes convertido, desrespeita, não recebe a carta, pior,
Não só não recebe a carta, vê o versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não só nega as cartas, ele fala mal dos líderes, ofende sua liderança. E não contente com isso tudo, não recebe os irmãos. Não recebe as cartas. Fala mal dos apóstolos. Agora não recebe os irmãos na igreja. E ainda ordena os outros na igreja para não receber também. Há pessoas que são tão más que nunca querem cometer o mal sozinho, acumulam, arranjam os outros para cometerem juntos. Olha, naquela irmã, acontece até hoje isso, temos muitos diótrefes na igreja. Não recebam o fulano de tal. Se alguém receber, vai ter problema comigo. Inimigo ou amigo do meu inimigo fica meu inimigo. Diabólico isso. Carnal. E aí vai essas questões todas se espalhando. Diótrefes, um homem mau. Aí o pastor alegre com Gaio agora está triste com Diótrefes. O que aprendemos de Diótrefes? Primeiro, um homem que gostava de ser o primeiro, contrário ao ensinamento de Jesus. Jesus diz: quem dentre vós quiser ser maior, seja servo de todos. Contrário à humildade, contrária à mansidão. Mas infelizmente, até hoje, Diótrefes continuam a nascer, Diótrefes continuam a estar na igreja, continuam a se infiltrar, e muitos desses são dedicados, acabam sempre chegando ao primeiro lugar, porque o que eles mais sonham é ser primeiro, ele mais sonha é ser o primado, o que ele mais sonha é estar na cadeira principal. Ele se sente alimentado quando ele tem todo mundo sob seu controle, todo mundo sob seu domínio, todo mundo sob sua palavra. Ele quer sempre mandar, ele quer sempre ordenar, quer ser sempre servido. O que ele fala é ordem, o que ele fala não pode ser contrariado. Quem o contraria é lançado para fora. Diótrefes carnais. Um homem contrário ao ensinamento de Jesus não pode pertencer à igreja de Jesus, tampouco ser líder na igreja de Jesus. Mas muita gente já começa com esse espírito até nos corais, até nos grupos pequenos, até nos grupos de oração, quer ser o primeiro lugar. Se ele não for o primeiro, ele não se dedica. Se ele não for o primeiro, ele não trabalha. Se ele não for o primeiro, ele não se envolve. Se o outro é que está na frente, ele prejudica para que o outro seja afetado e ele ocupe o lugar. Diabólico, carnal. Um homem que gosta do primeiro lugar. B, um homem mau. Ele era mau. Era tão mau que não recebia o ensino dos apóstolos. Não obedece líder. Não obedece quem o instruiu. Não obedece quem o constituiu. Não obedece quem o enviou. Estes homens são maus. Dão golpes aos irmãos. Linha C. Um líder repreensível. Ele era líder. E João disse: ele precisa ouvir umas verdades. Quando eu for, eu vou lhe falar na cara. E a Bíblia orienta que o líder tem que procurar todos os dias ser irrepreensível. O bispado é para pessoas irrepreensíveis e pessoas que buscam sempre fazer o certo, corrigir o errado. Pessoa irrepreensível não significa que não comete erro. É irrepreensível exatamente porque ele permanece. Ou pessoa que é repreensível é aquele que mesmo errando não assume nada. O irrepreensível não é necessariamente alguém que não erra. É alguém que rapidamente, ou prestando atenção ao seu erro, ele abandona, ele deixa, ele anda sem mais repetir aquela falha e busca sempre aperfeiçoamento. Este é um líder irrepreensível. Mas esse Diótrefes era repreensível. Era digno de receber uma repreensão. Linha D. Era um difamador. Difamador dos líderes. Muito cuidado. Muito cuidado, igreja. Porque estamos cheios de difamadores na igreja. Se você perder um jovem, um Diótrefes, que fala mal, pode estar trabalhando na igreja, mas atrás fala mal dos líderes, então Deus te livrou de um Diótrefes. Existem pessoas assim, ele vai trabalhando, mas não perde uma oportunidade para queixar-se dos líderes, para ofender os líderes, para mentir acerca dos líderes, para inventar. Difamador. E deixa eu dar um conselho aos outros irmãos. Se conheceres alguém que só fala mal dos outros na tua presença, fala mal de ti na presença de outros. Se conheceres alguém que só fala mal dos outros na tua presença,
fala mal de ti na presença dos outros. Guarda isso. Se conheceres alguém que fala mal dos outros na tua presença, fala mal de ti na presença dos outros. Nunca abra a porta dos teus ouvidos às queixas de quem só fala mal do fulano, mal da fulana, mal do pastor, mal do evangelista, mal do... Não. Esquece isso. Não seja participante deste meio. É diabólico isso. É um diótrefo que está na tua frente. Quem fala mal dos outros diante de ti, fala mal de ti diante dos outros. Deus tem misericórdia. Linha E. Fecha a porta aos irmãos. Sem cortesia. Malandro. Ainda temos muitos diótrefos. Ama a primazia, porque quem ama a primazia sempre anula os concorrentes. Guarde isso. Quem ama ser o primeiro tem que sempre anular os concorrentes. Quando ele nota que alguém tem potência, capacidade para se tornar nele, ocupar o lugar, ele tem que anular. Essa é uma das razões porque Diótrefo fechava a porta na cara dos outros. Vai sempre anular concorrente. Gosta de fama. Quem gosta de fama sempre difama. Né? Ele gosta tanto de fama que difama os outros. Fulano não é nada. Fulano é nada. Então ele gosta tanto de fama que os outros é só de fama. Fulano, ele não prega nada. Ele não fala nada. Diótrefes. Diótrefes. É um nome tão bonito para um comportamento tão feio. E ninguém até dá nome de Diótrefes nos seus filhos. Já ouvi nome de Gaio, mas quem vai chamar de Diótrefes no filho dele com esse comportamento diabólico aí? Pode estar na Bíblia, se você fez mal, ninguém dá xará para ti, não. Nem Judas, nem Diótrefes. Quem ama fama, difama os outros. Quem ama primazia, anula concorrentes. E esse era o comportamento desse homem. Ele fechava a porta aos irmãos. Quando os irmãos vinham e queriam então se envolver-se na igreja, ele fechava a porta, ele arranjava dificuldades contra os irmãos. Linha F. Influencia os outros aos mesmos erros. Ele tem uma claque de mau comportamento. Uma equipe de ataque conjunto, político-cristão. Ou supostamente cristão, porque não pode ser. Porque João mais tarde diz, esse não tem a Deus, não conhece a Deus. São dominadores. Diótrefes são controladores. Diótrefes são manipuladores. Gostam de criar um grupo na igreja que concorda com ele no que ele pensa, na maneira como ele age. Ele gosta de criar um grupo que também repete a máxima de fechar a porta à vida dos irmãos. Tristezas de um pastor quando encontra um Diótrefes tal na congregação, que aqui no Jesus não tenha Diótrefes, para a glória de Deus. Deus nos livra de Diótrefes. Eu fico a pensar, se João, que é bem maior do que eu, teve seus Diótrefes, ai de mim. Ai de mim. Influencia os outros ao mesmo erro. Linha G. Expulsa os irmãos da igreja. Os donos da igreja não suportam quem lhes contraria. Donos da igreja excluem todo mundo que é contra seu pensamento, seu projeto e seu plano. Não suportam ouvir não. Tudo que ele pensa tem que ouvir sim. Eu é que construí a igreja. Eu é que comecei. No tempo que começamos. Estavas aonde? A igreja não é tua, é de Jesus. Odeia exortação, fecha a porta aos irmãos, anula concorrentes, expulsa os irmãos, não recebe ninguém, proíbe e ameaça quem quer receber. Eles têm espias na igreja, mandam. Misericórdia dos Diótrefes. Não converta esses Diótrefes do tempo novo. Linha H. Um homem a não imitar. João disse a H, não imitem. Não lhe imitem.
Oh, sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Mas não seja imitador de Diótrefes, como ele é do diabo. Porque essas características são do diabo. É o diabo que vive caluniando, é o diabo que vive difamando, é o diabo que vive criando complô de demônio para atacar, para acusar, para mentir. Mas glórias a Deus, porque a carta não termina mal. A carta não termina mal. No versículo 12, depois de 3 versículos dedicados a Diótrefes, então ele fala de Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio. Ainda bem que Diótrefes entrou no meio. Porque a carta começa alegre, não pode terminar triste. Vai ter que terminar alegre. Não, a carta começou com Gaio, não vai terminar com Diótrefes. Tem que terminar com Demétrio. Eu estou a dizer, aqueles que dão tristeza ao pastor, não pensam que vão matar o pastor de tristeza. Porque o pastor vai encontrar um Demétrio para dizer, oh, ainda tem alguém que também anda na verdade. Se tiver um que anda na mentira, temos 2 que andam na verdade. Se temos um Diótrefes, temos Gaio mais Demétrio para dizer, a igreja ainda está viva, a igreja ainda está viva, a igreja ainda tem verdade, a igreja ainda tem discípulo, a igreja ainda tem quem anda na verdade. Pastores, não terminem vossa história com Diótrefes. Coloque Diótrefes no meio do caminho, mas a história tem que começar com Gaio e terminar com Demétrio. A carta tem que terminar com Demétrio como começou com Gaio. A carta tem que terminar alegre como começou alegre. As tristezas do caminho não anulam a alegria do princípio. Começamos glorificando a Deus, terminaremos dando glórias a Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a obra de Deus, para a glória do Deus vivo. Aleluia! A carta sai de uma tristeza que se queixa para um testemunho que alegra. Agora é Demétrio. João diz que Demétrio, todos falam bem dele. Oh, glória a Deus, tem alguém que fala bem dele. No meio de todo mundo que fala mal de Diótrefes, tem alguém, um Demétrio de quem falamos bem. Oh, todos falam bem de Demétrio. Todos quem? Todos quem? Vê o que ele fala, quem todos falam. Todos falam bem. Passa a referir que até a verdade dá um bom testemunho dele. A verdade dá bom testemunho dele. A verdade é quem? Jesus é a verdade. Jesus falava bem de Demétrio. Oh, glórias a Deus. Então vamos ficar assim. Quem é Demétrio? Um homem de testemunho. Um homem de testemunho, linha A. Testemunho com quem? Diante de todos. Todos falavam bem dele. Testemunho da terra. Diante da verdade. Verdade quem é? Jesus. Testemunho dos céus. E diante dos irmãos. E irmão quem? A igreja. Então Demétrio tinha testemunho da terra, tinha testemunho dos céus e tinha testemunho da igreja. Precisamos de filhos espirituais, de crentes que o céu fala bem deles, a terra fala bem deles, a igreja fala bem deles, a glória fala bem dele, a graça fala bem dele, o poder fala bem dele, os homens falam bem dele, os anjos falam bem dele e os irmãos falam bem dele. Precisamos de Demétrios. De homens que têm testemunho de verdade dos céus na terra e na igreja. O que é que o céu fala de ti? O que é que a igreja fala de ti? O que é que a terra fala de ti? O que é que a terra fala de ti? O que é que os céus falam de ti? Oh, o único sítio onde não temos um testemunho bom é no inferno. Porque o inferno só fala, esse aqui estragou, esse aqui destruiu, esse aqui matou. É lá que somos chamados, esse cara, de destruidores, porque estamos a destruir com as obras do diabo. É lá que somos chamados de derrubadores, porque estamos a derrubar com as portas do inferno. É lá que somos chamados de os que estragam, porque estamos a estragar planos de Deus, do diabo. Mas aqui na terra os homens vão dizer, eles são amorosos, eles são verdadeiros, amam seus inimigos, eles são perseguidos, mas continuam amando. Na igreja tem que dizer, esses são eleitos, esses amam, esses aqui estão andando, esse aqui é meu exemplo de vida. E os seus estão a dizer, esses são os meus filhos amados, nele me comprazo, nele eu tenho prazer. Oh, que Deus nos dê aqui no Jesus é mais Demétrios, mais Gaios e mais Demétrios. O que é que o céu fala de ti? O que é que a terra fala de ti? E o que é que a igreja fala de ti? Teu testemunho na igreja precisa ser grande e bom. Teu testemunho no mundo precisa ser amoroso, mesmo no meio das acusações e das difamações. Teu testemunho no céu precisa ser o mais verdadeiro e mais firme e eterno. Demétrio, um verdadeiro cristão, a semelhança de Demétrio, a semelhança de Gaio,
né? Um bom testemunho nos céus, na igreja e na terra. Um bom testemunho diante de Deus, dos homens e dos irmãos. Homens falam bem de ti. Deus fala bem de ti, a igreja fala bem de ti. Eu às vezes ouço alguém falar, não, quando se falam bem de ti toda hora, não estás mal. Você precisa dividir o bem que falam e o bem que desfalam. Há pessoas que falam e há pessoas que desfalam. Quando as pessoas falam mal, eles têm de falar um mal que eles não têm prova, mas quando falam bem, têm de falar de um bem que eles têm prova. Aí o mundo então pode inventar alguma coisa, mas eles não têm acusação contra nós. Assim como Jesus foi a condenação sem terem condenação contra ele. Não tinham nada que comprovar. Tudo quanto levantaram da acusação de Jesus era mal de um bem. Curou no sábado. Curar é bem. Falou que vai destruir. Destruir aquele templo foi o melhor que aconteceu para agora nós sermos o templo. Ele disse, tudo que Jesus disse e fez foram coisas boas que saíram como acusação para a sua morte. Então nós estamos aqui a pregar a verdade, ainda que doa as pessoas quando falarem qualquer mal mentirosamente, ainda assim estarão falando esse mal para o bem do grande testemunho que temos em Cristo Jesus. Guardem isso como uma verdade, né? Então nós precisamos entender que este homem Demétrio é o homem de quem se fala bem e o bom testemunho. E o versículo 13 a 14, João termina dizendo, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Né? Tenho que falar contigo face a face. Há coisas que não estão registradas aqui, são de intimidade. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Há momentos que não pode ser por um meio, temos que com os irmãos lidar face to face, face a face. Pai seja contigo, os amigos te saúdam. Ele está dizendo aqui, os amigos que estão comigo aqui te saúdam. Mas agora eu estou a dizer, também saúdo os amigos. Glórias a Deus. Os amigos daqui te saúdam. Agora você saúda os amigos. Eu estou a dar transmissão aqui dos meus amigos. A saudação dos amigos chega até ti. Mas minha saudação chega até os amigos. A relação cristã é desses irmãos que são amigos. De amigos que saúdam o amigo. E do amigo que saúda os amigos. Porque permanecemos nessa amizade. Que não é feita de interesse por carro ou dinheiro, mas pelo interesse único do amor e da verdade que temos em Deus. Que Deus ricamente possa abençoar todos aqueles que ouvem essa verdade. Guardem tristezas e alegria de um pastor. Eu queria desejar profundamente diante de Deus nesse santo púlpito, que nesta igreja, ainda que eu tenha tristezas de Diótrefes, tenha muito mais alegrias com Gaio e Demétrio. Temos mais razões para ficar alegre do que para ficar triste. Porque Demétrio que entristece só temos um. Gaio e Demétrio são dois. Diótrefes que entristece só é um. Mas Gaio e Demétrio formam dois. Então eu não vou gastar minha noite sem dormir por causa dos Diótrefes. Se eu tenho manhãs felizes para glorificar a Deus pela vida dos Gaios e dos Demétrio. Se você não puder imitar Gaio, imite Demétrio. Acerca de Gaio está um líder da igreja, mas de Demétrio, um filho da igreja, um irmão da igreja. Então você pode ser um grande líder como Gaio, ou um grande cristão como Demétrio. Que Deus ricamente possa abençoar alegrias e tristezas de um pastor. Que os pastores se alegrem por causa de seus Gaios e Demétrios. E ainda que estejam tristes por causa dos seus Diótrefes. Deus em Cristo abençoe. Até o próximo estudo, a segunda carta de João. Paz de Cristo. Amém.